Muito se fala hoje em inclusão, em saúde emocional, em cuidar da psique. Mas e quando nós estamos falando daqueles que precisam ter a saúde mental em dia, a psique equilibrada para cuidar? Roda a vinheta que o Sagrado Cast de hoje tem um assunto muito especial. Olá a todos, eu sou a professora Silvia e estamos começando mais um Sagrado Cast. E o nosso papo hoje é de um tema extremamente cuidadoso, porque é o cuidar de quem cuida. A gente vai falar de saúde mental e inclusão com um time de gente mais do que especial aqui comigo hoje. E como eu sempre faço, eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem, tá? Pedindo licença a todos da mesa, eu vou pedir para começar de longe. Eu quero que a minha querida amiga Ciana se apresente para a gente começar a nossa conversa como se deve. Oi, Ciana querida, se apresente, por favor. Quem é você? Olá a todos que estão ouvindo. Eu sou Ciana, sou pesquisadora na área de educação, direitos humanos e políticas públicas. E atuo já há bastante tempo na área da educação inclusiva e na gestão escolar. Eu estou muito feliz de fazer parte aqui desse bate-papo e já parabenizo o Sagrado Rede de Educação, a coordenação, pela escolha dos participantes que estão trazendo lentes diferentes para um tema que se conecta. E isso é muito importante quando a gente pensa nessas questões da intersetorialidade, políticas públicas, que são assuntos tão caros para mim. Excelente. Então, olha só, a Ciana vai estar lá. Mas a gente tem aqui comigo, pessoalmente, pessoas muito queridas e especiais. Eu vou pedir para você, querido, começar rompendo aquela ideia das damas primeiro, mas dessa vez eu vou pedir para você começar se apresentando para nós. Por favor. Perfeito. Oi, tudo bem com vocês? Obrigado pela oportunidade. Começar agradecendo. Meu nome é Diego Palma de Castro, eu sou psicólogo de formação. Além da psicologia, atuo fortemente na área da psicologia social. Então, venho aí discutindo a questão da psicologia nas regiões periféricas, a importância de falar sobre saúde mental de uma forma comunitária, que as pessoas compreendam realmente o que é a saúde mental. E hoje o nosso bate-papo vai um pouco também para essa pegada. O que é a tal saúde mental para quem precisa de cuidado? Então, vai ser esse o objetivo de hoje. Ótimo, que bom que você falou. Você falou de questões muito importantes aqui, nós vamos voltar, lógico, que eu quero que as meninas se apresentem, mas é isso, saúde mental, popularizar, dar acesso. Então, vai ter um pouquinho de tudo isso hoje sim, né? Querida, é sua vez, eu vou pedir para você se apresentar para a nossa galera de casa. Então, olá a todos, meu nome é Sara. Acima de tudo, eu sou a mãe da Maria Helena, que está na Rede Sagrado, e do Marco Antônio. A Maria Helena tem 13 anos, o Marco tem 10 anos, uma fase bem delicada, né? Tranquila. Esse é o meu principal papel, mas também sou médica ginecologista obstetra, cuidando de inúmeras mulheres por aí, e gosto muito de falar sobre esse assunto. Ai, que bom. Se tem alguém que fala de vida, entende de vida, é ela, tá? A Sara vai nos acompanhar e eu tenho essa moça linda, porque, gente, Sagrado Rede de Educação, é só gente bonita mesmo, né? Essa moça linda, que eu vou pedir para pegar o microfone e se apresentar, dizer para nós de que colégio, em que ano está. Vai lá, meu amor. Olá, meu nome é Isabela, eu sou do Imaculada Conceição e eu estou na segunda série do ensino médio. Pois é, nós estamos falando aqui com gente muito especial. Por quê? Cuidar de quem cuida abre um leque de possibilidades. Eu falo isso pelo seguinte, Diego, você que já, como se diz, já te jogando na fogueira, tá? Cuidar de quem cuida. Muito se fala hoje em inclusão, muito se fala hoje em saúde mental, mas como preparar quem vai lidar com isso? É um desafio imenso. Não é um desafio, é uma missão, né? Uma missão. É um processo assim, bem delicado. Toda vez que eu escuto essa frase, cuidar de quem cuida, eu sempre penso sobre... As pessoas sabem o que é cuidar? Acho que isso é bem interessante. Porque normalmente vem o cuidado, que é aquele cuidado natural do ser humano, que é importante. Cuidar para não cair, cuidar para não se bater, respeitar. Então é um cuidado fundamental.
Mas quando a gente fala do aspecto emocional, a gente precisa entender um pouquinho mais a fundo o que é esse cuidado. E aí eu gosto de fazer uma brincadeira, que hoje está virando quase algo que me acompanha, assim. Que qual é a diferença da emoção e sentimento? Acho que isso é um ponto inicial para a gente olhar para o nosso cuidado. Porque muita gente ainda se confunde o sentimento e a emoção, né? Então, quando a gente fala de sentimento, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do dia a dia, de palavras, do convívio. Já a emoção é algo biológico que está dentro de nós. Ansiedade, medo, angústia. Então, quando eu falo não quero sentir ansiedade, é como se eu quisesse amputar um braço meu, quisesse tirar uma perna. Então, a gente vai sentir ansiedade, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir angústia. O que nós precisamos aprender é cuidar disso. É aprender a regular essa emoção, a regular isso que está dentro de nós, para transmitir de uma forma sentimental, para transmitir de uma forma diferente. Então, quando você me questiona sobre o cuidado, é exatamente aprender a lidar com as emoções. E é um processo que não é tão simples. Ele é um processo que é doloroso. É um processo que eu preciso, às vezes, me questionar a ponto de falar: nossa, por que eu estou sentindo tanta ansiedade diante de tal pessoa? Por que a frase do outro me incomodou tanto? Qual é a emoção que tomou conta do meu corpo para que eu me reagisse de tal maneira? Então, tudo isso faz parte de um processo que a gente chama de psicoeducação. Então, o educador, as famílias, os amigos, precisam cada vez mais olhar para isso. Quais são as emoções que me dominam? Por que tal emoção em determinado momento chegou e fez com que eu perdesse a noção do ambiente, a noção do que estava acontecendo? E a partir desse processo de autorreconhecimento, eu vou aprendendo a lidar com as emoções. E aí sim eu vou aprendendo a cuidar de mim, a cuidar do outro. Então aqui fica realmente um convite para as famílias, para os educadores, de identificar quais são as emoções que predominam em você. Tem gente que sente mais medo, tem gente que sente mais raiva, tem gente que sente mais ansiedade. E aí, a partir do momento que eu identifico essas emoções, eu vou criando estratégias para lidar com elas, e aí eu vou, sim, lidando com o outro. Então, cuidar do cuidador é cuidar de mim, para que eu possa, sim, passar para o outro aquele afeto, aquele carinho e tudo isso. Eu vou segurar, porque senão eu vou ficar falando o tempo todo e quero que as colegas também contribuam aqui. Não, eu estou encantada em ouvir, porque o Sagrado Cast é esse bate-papo em que nós nos encontramos mesmo. Eu falo nos encontramos, não aqui apenas fisicamente, a Ciana remotamente conosco aqui hoje em especial, mas nós nos descobrimos e aprendemos. E você falar de sentimento e emoção, dar nome correto àquilo que é hoje um aprendizado para mim, né? Na minha ignorância, na minha leitura comum, é isso. E é muito isso que você falou, assim, de saber nomear, saber identificar, entender esse processo e aí, claro, com o avanço de tudo, aceitar. Sim. Vou aproveitar que você deu um gancho, que acho que é bem legal. Hoje nós estamos vivendo o avanço da tecnologia, principalmente da IA e tudo. Quando a gente fala de um processo terapêutico, muitas pessoas acabam conversando com a inteligência artificial para se conhecer e tudo. O que acontece? É um espaço de cômodo. Então, assim, a pessoa me responde, a IA vai lhe falar: legal, bacana, não fique triste, é isso, é aquilo. E o processo terapêutico, ou um processo de autoconhecimento, não é um processo confortável. Sim. Ele é um processo que eu tenho que, às vezes, aceitar que eu não sou perfeito. Que tal coisa está acontecendo porque eu não aprendi a lidar com isso. Eu não aprendi a nomear minhas emoções. Eu não aprendi a identificar que tal coisa me desregula, me desorganiza. Sim. Então, é um processo desconfortável e que a gente precisa aprender a lidar. E é um desafio enorme para a sociedade, é um desafio enorme para a nova geração, é um desafio que a gente está cada vez mais sentindo a necessidade de nomear e entender o que acontece comigo. Então, cuidar do cuidador é isso. É eu entender quem eu sou para ajudar a cuidar das crianças, dos adolescentes, dos colegas, dos amigos. Então, é um processo de olhar para si também. Nossa, isso é muito profundo, é muito sério. E aí, eu queria ouvir da Sara, porque assim, quando a gente estava aqui se organizando, né, nós estávamos trocando ideias, conversando, para poder começar o bate-papo de fato, né? E a Sara, logo de cara, agora aqui, já para todo mundo ouvir, falou: eu sou mãe. Quer dizer, há uma médica obstetra, há uma mulher, há uma esposa, mas há uma mãe de 2. E assim, numa fase calma, que é a pré-adolescência e a adolescência, que a gente sabe que é super calmo, né? Tranquilo. Daqui a pouco a Isabela vai falar com a gente sobre essa fase da qual ela está quase indo embora. Mas assim, Sara, o cuidar de quem cuida me lembra muito assim, a mãe Sara. Você
é uma profissional que dá a muitas famílias já a chance de ser pai e ser mãe. Mas quando foi a sua vez, eu tenho certeza que nada do que você estudou na universidade fez muita diferença, porque era outra coisa, né? Ali era a mulher, a que nasceu para. E como foi para você perceber a sua menina, entender que havia ali um serzinho que dependia de você? Porque para mim, eu sou mãe e todo Sagrado Cast eu vou contar que eu sou mãe, porque eu sou mãe e coruja. Mas, assim, como foi perceber que aquele serzinho estava ali e eternamente seu, para cuidar dele? Não bateu em você, porque bateu em mim. Não bateu em você um pânico? Sim, sem sombra de dúvida. Eu costumo falar assim, Silvia, a gente, como qualquer pessoa, a gente passa por diversas fases, né? De estudante, daí decidir fazer medicina, daí passa no vestibular, se torna médica. E eu costumo falar isso para as pessoas, para os meus pacientes, para quem estiver perto de mim. A aventura maior que eu tive na minha vida, a mudança maior que eu tive na minha vida foi me tornar mãe. Sem sombra de dúvida. Amo esse papel, mas é o papel mais difícil que eu enfrento. Amo ser mãe. Por quê? Porque a Maria Helena tem suas dificuldades, né? A Maria Helena tem autismo grau 1, o Marco não tem nenhuma dificuldade, mas é uma criança e também precisa de cuidado. Sim. Então, os dois precisam de visões diferentes. Eu cuido de inúmeras mulheres todo dia, mas eu preciso cuidar dos meus filhos e estar bem também. Então, eu costumo dizer bem assim, às vezes eu falo isso muito para as pacientes, mas aquela história, quando a gente externa a frase, a gente às vezes escuta melhor e processa para a gente. Não tentar fazer aquela história, fala o que eu digo, não faz o que eu faço, né? Eu falo bem assim, eu gosto daquela frase que a aeromoça fala quando a gente entra no avião, ela vai dar aquelas orientações de emergência. Se por um acaso aquelas máscaras caírem de oxigênio na sua cabeça, primeiro você vai colocar em você, para depois você colocar na pessoa ao seu lado. Então, quando o avião está caindo, você pode morrer, você vai pensar primeiro em você. E o cuidar de quem cuida precisa do quem cuida se cuidar. Exatamente, é nesse ponto que eu falo. Então, acima de tudo, é insegurança. Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce um monte de responsabilidades, um cuidado todo diário. São tantas emoções e sentimentos que vêm juntos com a maternidade, mas acima de tudo, eu sempre tenho essa frase comigo: eu preciso estar bem para cuidar deles. Eu preciso estar bem para transmitir o melhor que eu posso para eles. Porque eu estou fazendo a construção de um ser humano para o mundo. E esse mundo eu vou colocá-los lá como? Cheios de preconceitos, cheios de sentimentos e emoções não trabalhadas, eu preciso estar bem. Então, tanto a Maria Helena, com todas as suas dificuldades, eu preciso moldá-la e adaptá-la a um mundo confortável e a ela saber o que ela pode exigir e o que ela tem que ter deveres para cumprir, e o Marco também. Então, eu preciso estar bem para cuidar dele. Sim. Mas é fácil falar, não é fácil fazer. Né? Você falar assim, Sara, como médica, você é uma boa médica, pede para os pacientes terem uma alimentação saudável, atividade física. Nossa, quanto iFood eu já pedi nessa vida. Exato. Atividade física, olha, hoje eu falo, regularmente eu comecei a fazer esses últimos 2 anos. Porque antes eu não conseguia, mas a gente tentava. Sempre a gente tem a meta de tentar. Eu acho que é isso que é importante, você tentar estar bem para conseguir seguir bem e tratar todo mundo ao teu redor bem. E nessa história toda, que eu sempre falo, né? A gente não vive numa ilha, a gente tem uma comunidade. E o sagrado sempre é nosso suporte hoje, porque ela faz parte. Eu estava falando para a Silvia agora, né? É tão gostoso as crianças falarem a minha escola. Então, assim, a gente precisa entender e passar as informações o mais corretas para os professores, dos terapeutas, no caso da Maria, para que a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível. Porque, acima de tudo, os professores, os docentes, são quem cuidam dos meus filhos quando eu não estou presente. E também são cuidadores e precisam ser cuidados. Então, eu não posso ser egoísta e ver só o meu filho. Ele tem um mundo ao redor dele. É tudo isso. Ai, que lindo que você falou, porque é isso mesmo. Quando a gente fala da maternidade, principalmente das crianças atípicas,
eu penso que vive-se hoje a discussão, graças a Deus, está se naturalizando a discussão, porque a gente tem que ter a coragem de reconhecer que todos somos diferentes e especiais. Primeiro elemento. Todos somos diferentes e especiais, né? Nas suas especificidades, ninguém é igual ao outro. E aí, Diego, puxo muito para você agora essa conversa, para você me esclarecer um pouquinho isso, para mim e para todos, né? Para esclarecer para nós. Essa família que dá de cara com essa criança chamada de atípica, o autismo, o déficit de atenção, a hiperatividade, a gente está falando de diferenças, mas de uma sociedade que até então não se discutia ser diferente. Inclusive que traz muito no seu discurso que quanto melhor eu copiar o outro, melhor para mim, né? Os modelos, os padrões. E aí você dá de cara com uma mãe que nem sempre tem a lucidez, a formação, a clareza que a Sara, e aí ela vive quase que um processo de luto, né? Sim. Ao encarar um diagnóstico, por exemplo, que vai deixar claro para ela que, olha, seu filho tem diferenças dos outros e que você vai ter que olhar para ele e entender, aceitar, amar é indiscutível. Entender, aceitar, para que tenha sucesso nisso. Como a Sara falou eu vou formar os meus filhos para uma sociedade, eu quero que eles sejam os melhores, mas que essa sociedade também seja o melhor que puder para eles, né? Sim. Essas famílias precisam viver essa adaptação ao que é ser diferente. Exatamente. E isso não é fácil, né? Nem um pouco. É uma missão, assim, que as pessoas têm uma certa dificuldade de encarar. O preconceito existe? Sim, existe um preconceito no sentido de... Tá, minha família é diferente, e agora? Como que os outros vão olhar? Como que os outros vão reagir? E aí isso linka com o que eu estava falando no primeiro momento. Ainda precisamos encarar individualmente um estigma que existe sobre a saúde mental. Né? Um preconceito em admitir que eu posso ficar ansioso, que eu posso ter medo, que eu posso ter desafios emocionais. Acho que esse é um ponto individual que a gente precisa encarar. E quando a gente vai para o social e para o coletivo, isso se amplia. E aí a gente acaba se reforçando com outras pessoas. Imagine o meu amigo saber que o meu filho é autista. Imagine meu amigo saber que eu vou ter dificuldade para alguma coisa que eu não sei. Então, quando eu quebro essa barreira individual, eu vou aprendendo a lidar com o social. E aí é que a gente começa a criar uma sociedade diferente. Então, quando a gente fala com as famílias, com os educadores, é muito de quebrar essa barreira individual, para a gente conseguir impactar a sociedade. A sociedade ela é feita por todos nós. Então, se cada um começa a entender quem eu sou, como funciona, eu começo a criar uma sociedade diferente para essas crianças que têm uma necessidade de apoio, uma necessidade de olhar, uma necessidade de ser acolhida, que é muito além. Não é frescura, não é mimimi, é uma questão ali que está impactando o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Só que para isso o adulto precisa olhar para si e entender que ele vai ter que mudar um pouco a forma de educar, vai ter que se reorganizar em casa, reorganizar a rotina, reorganizar esse processo coletivo na própria família, questões de barulho, questão de organização da casa, entender que o processo daquela criança é um processo diferente de aprendizagem do que foi do meu filho, né, que se eu tive um antes, ou que foi do meu primo, do meu sobrinho. Então, veja, é admitir que eu vou ter que reaprender. E esse reaprender vai tirar a gente de uma zona que a gente acha que por ser adulto eu sei tudo. Não, a gente está aprendendo. Não importa se a criança é típica, eu não preciso aprender a ser mãe, eu preciso aprender a ser pai, eu preciso aprender a ser tio, sobrinho. Então é um processo que a criança que vem com o diagnóstico, ela também precisa ser escutada naquele ambiente. E para isso, o adulto tem que aprender a educar. Então acho que a sociedade vai conseguir acolher, vai conseguir, quando cada um começar a olhar para si. E quando começa a olhar para si, eu começo a ocupar espaços para aceitar aquela criança que é da minha família e criança de outras famílias também. Porque o olhar do julgamento, ele é um olhar que ele vem fortíssimo. Olha lá, aquela criança está se jogando no chão. Mas você não sabe o que está acontecendo naquela família. Vai que aquele processo da criança estar se jogando no chão, a mãe e o pai olhando para o outro lado, seja um processo terapêutico, que combinou em sessão de terapia, né, para criar um comportamento diferente, a gente não sabe. Então, por isso que é importante se olhar para nós. Isso é muito importante. O adulto precisa entender
Isso me incomoda, sabe? Como educadora, às vezes, a gente pensar nisso. Há 30 anos, há 40 anos, a escola em que eu estudei não existe mais. Eu não posso esperar que o meu filho seja educado pelo mesmo método. Se tudo mudou, evoluiu, por que a escola ficaria para trás? Nós precisamos avançar nesse sentido de enxergar a educação e as possibilidades de formação das nossas crianças e adolescentes, modernizando esse olhar. Porque na minha época, eu odeio esse tal de na minha época. Desculpa a palavra odeio. Não gosto desse na minha época. Porque na minha época, pois é, mas a sua época já foi, você precisa caminhar com a humanidade para frente, né? E aí eu queria chamar a Ciana, porque a Ciana é uma das pessoas com as quais eu tenho o orgulho de dizer que trabalho e que dominam um processo de estudar essa questão da diversidade, da acolhida, do diferente, do especial para todos, e foi ela que me ensinou isso. E assim, no processo dela de doutorado, esse olhar para a inclusão é muito forte. E no Sagrado Rede de Educação, eu tenho um orgulho danado de dizer isso, nós somos referência em processos de inclusão dos nossos meninos e meninas. E, Ciana, eu vou jogar a bola para você, porque eu sei que os seus estudos, os seus projetos, os seus trabalhos são muito voltados para a inclusão. O que eu queria que você dissesse para nós? Como fazer com que essa sociedade que não está envolvida na inclusão, ou porque na sua família não tem uma pessoa que precisa trabalhar esse processo, ou porque não está na escola, porque não é do meio da psicologia, porque não é um estudante, um educando, como essa pessoa que na sua realidade primeira não tem esse contato direto, pode entender a importância dessa inclusão? Passo para você a palavra, minha querida. Então, Silvia, e aí vem a grande pergunta, né? Como fazer para que a sociedade que não conhece essa realidade, de fato, reconheça a importância da inclusão? E por que a sociedade ainda resiste tanto? Né? Porque culturalmente a gente ainda é muito capacitista. A gente tende a enxergar e pensar e entender que a deficiência, a neurodivergência é algo do vizinho, é problema da outra família. E é muito mais fácil, na verdade, excluir do que incluir, né? De sair desse comodismo, desse conformismo. Isso acontece não só na escola, mas nas empresas e na sociedade em geral. E refletindo sobre tudo isso, sobre tudo que vocês falaram, né, precisamos compreender que quando a gente olha para a inclusão escolar e social também, não estamos falando apenas de matricular uma criança. Nós estamos falando sobre a transformação de uma rede inteira, uma rede que precisa ter uma sustentação. Então, nesse sentido, é preciso urgentemente ressignificar a escola, a saúde e as políticas públicas. E isto se trata do quê? De um movimento, né? Um movimento que requer uma mudança de cultura e de mentalidade. E porque isso se faz como? Se faz com educação em direitos humanos, que, aliás, é um elemento muitas vezes invisível, mas é obrigatório em todos os projetos e programas do sistema educacional brasileiro. E isso não é coisa apenas da educação, é algo que tem que ocorrer de forma transversal. E também temos que parar, né, a doutora Sara trouxe alguns aspectos aí, temos que parar de romantizar a sobrecarga da mãe atípica. Esse termo mãe atípica, ele vem trazer mais visibilidade, ele passa de ser apenas uma palavra e um termo para também trazer aí a potência, a força da luta dessas mães. Né? Então, ele é um termo que ultrapassa as fronteiras, ele não é apenas um rótulo e busca o afastamento de termos estigmatizantes, não é? E busca principalmente a visibilidade e o apoio. E quando a gente fala de saúde mental aqui, não é somente sobre fazer terapia, que é o que o Diego nos trouxe, né? É sobre também termos políticas fortes, políticas que reconheçam de fato que nós temos que cuidar dessas mães. E como? Né? Não basta reconhecer, temos que saber o que fazer. Então, nós precisamos avançar nas ações.
a mãe precisa saber quais serviços existem na sua comunidade, como acessá-los, né? Então, como virar essa chave, não é, Silvia? Primeiro, entendendo que a inclusão não é um favor, a inclusão é a responsabilidade coletiva. Quando a escola, as famílias, a saúde mental e a comunidade em geral dão as mãos, todo mundo ganha. É uma mágica que acontece, né? Então, ninguém precisa e nem deve dar conta de tudo sozinho. Temos que conhecer todos os serviços que temos à nossa disposição em cada área da sociedade. Então, não é apenas o fato de nós ficarmos entendendo que existe o problema, né? Não vamos chamar de problema, mas o desafio, e também saber para onde encaminhar essas famílias, o que fazer, quais os serviços que podemos acessar. Então, no caso, nós temos que entender que esta rede de apoio deve ser ampliado, né? Não é apenas algo abstrato, e temos que pensar em algo que não fique como uma lei ou uma política pública que seja uma letra morta. Ela tem que se tornar uma ação de fato com a participação coletiva. Porque políticas públicas a gente se faz com quem? Com as pessoas que de fato necessitam acessar todos os serviços e os apoios. Muito obrigada, Ciana. É sempre bom te ouvir, é sempre bom aprender com você. E eu tô deixando, vocês perceberam que eu deixei a Isabela quietinha aqui até agora, porque eu quero ouvir uma pessoa da geração que está no olho do furacão. Eu gosto sempre de um educando conosco no Sagrado Cast por isso, porque eu falo que nós já estamos saindo da crista da onda. Quem está assumindo são eles, né? E você, Isabela, é uma educanda que vem está na rede, e uma rede que você sabe o quanto cuida, preza por esse olhar para a vida e reconhecer e valorizar a vida. Não interessa que vida, a vida. Somos todos seres importantes. E quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala desse olhar para os neurodivergentes, para a criança hiperativa, para o adolescente autista, como que você percebe isso na escola? Você acha que a sua geração está mais preparada do que a geração dos adultos com os quais você convive? Com toda certeza, porque eu acho que hoje em dia o diagnóstico é muito mais presente do que antigamente. Isso é. Então, hoje em dia a gente percebe um aluno que está mais excluído e a gente chama. Então, a gente meio que inclui ele no nosso dia a dia. Então, além dos professores, eu estudo no Sagrado faz 14 anos já, há bastante tempo. Meu Deus, que linda! Sim. É nossa filha, então. Então, eles sempre incentivaram muito a inclusão, a gente sempre chamar alguém para participar. E eu acho que também tem uma questão de... os preconceitos vão mudando, sim, tudo vai mudando. Mas, nesse sentido, eu acredito que vocês já são uma geração menos preconceituosa em relação a isso. Você sente Com isso certeza, também? Sim. Quando você conversa com as pessoas mais velhas, não só no colégio, em casa, nos grupos sociais dos quais você faz parte, você percebe que os mais velhos são mais resistentes muito a entender as diferenças entre nós? Sim. E não só nesse assunto, né? Em vários. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais flexíveis a diferenças e a pessoas que não são iguais a elas mesmo. Isso é muito interessante, né? Porque eu falo assim, Diego, nós somos microsociedades, né? Então a gente tem a escola, tem a família, são micronúcleos, né? E nem todos, eles não vão reagir do mesmo jeito às diferenças. E aí, como que quem cuida precisa ser olhado? Como que eu, que não estou cuidando, né? Vamos imaginar que eu não trabalhasse numa escola, nem nada. Como que eu tenho que olhar, interpretar, o que eu posso fazer para deixar quem cuida, cuidado? Eu acho que aqui você me deu uma deixa para convidar todo mundo a olhar para si. Buscar um processo terapêutico, entender quem eu sou, buscar um acompanhamento médico. Eu sempre falo que existe, né, para algumas gerações, o medo de se cuidar. Vou ter que tomar algum medicamento, vou ter que começar a fazer atividade física, vou ter que começar... Então, quebrar essa barreira acho que é um ótimo caminho para se cuidar. Uhum. Porque se eu estou num lugar onde eu trabalho com a educação, onde eu trabalho com as pessoas, né, eu estou ali cuidando de pessoas, eu preciso cuidar de mim.
Eu preciso, acho que primeiro virar essa chave. Eu olhar para mim, quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. E aí, a partir disso, começar a se permitir a se cuidar. A fazer uma atividade diferente, a cultivar seus hobbies, a buscar uma terapia se for necessário, a buscar ali uma atividade que faça sentido no dia a dia. Então, acho que tudo isso vai facilitando a criar o que a nossa colega ali falou, de uma sociedade diferente, uma geração diferente, de acolher, de incentivar, mas para isso eu preciso olhar para mim e me abraçar, de que eu sou um sujeito de direito, que preciso sim olhar para mim. Como a Sara falou, né? Primeiro a máscara na gente, depois a gente coloca nos outros. E Sara, você falou você falou sobre ser mãe de 2, um menino, uma menina, isso já faz uma diferença danada, eu imagino, porque eu só sou mãe de menino, não sou mãe de menina. Mas deve fazer uma diferença danada. E aí você falou da sua menina, né? O autismo grau 1. Isso não vem escrito. Isso não vem no exame de sangue. Como é viver o diagnóstico? Receber primeiro o diagnóstico. Sem sombra de dúvida, é uma fase assim. Toda criança, quando a gente gesta e tudo mais, eu falo para os pacientes assim, a gente constrói um castelinho, a gente constrói cheio de sonhos. Nossa, será que vai ser médico? Será que vai ser dentista? Será que vai ser advogado? A gente constrói, a gente sonha, a gente viaja na maionese. E põe vocês para morarem lá dentro. E, de repente, esse castelo destrói com um diagnóstico. Fala, Sara, destruir é tão pesado desse jeito, você tem que reconstruir. Né? Vai demolir e começar de novo. Exatamente. E essa aceitação, que na minha concepção foi fases do luto, sem sombra de dúvida, de tristeza, de culpa, de medo, de insegurança, a gente vive em várias fases da vida deles. Mas eu lembro de um profissional, eu fui em 5 neurologistas para receber o diagnóstico da Maria Helena. Sara, você cavou o diagnóstico? Não. Eu ia lá, ele falava, não tem. Eu falei, tá bom, mas eu tô achando estranho, tem alguma coisa. Porque a Maria Helena tinha muitas pautas autistas. Ela começou a falar com 3 anos de idade. E daí eu lembro de um profissional que ele chegou para mim e ele falou, Sara, não existe não vamos dar um rótulo para Maria Helena, ela não tem um diagnóstico pré-estabelecido, mas ela tem pautas. Então vamos fazer o seguinte, porque não existe um remédio mágico que você vai dar para ela e vai desaparecer o autismo. Sim. Ela precisa fazer terapias, vamos fazer as terapias? Eu falei, perfeito, vamos fazer as terapias. E ele saia dessa inércia, vamos trabalhar, vamos começar. E a Maria Helena faz terapia desde os 3 anos de idade. Hoje, o que ela melhor tem é a fala. Contanto que ela faz muitas provas orais, porque ela fala muito bem. E foi o primeiro déficit que a gente tinha, que era a questão da fala. E essa aceitação, tanto esse preconceito que nós temos, e aceitar que esses sentimentos tão mistos que vêm e você vai aceitando o diagnóstico, aí você fica com preconceito. Eu lembro que eu falava para o neuro dela, falava assim, como que eu vou dar o diagnóstico para a Maria Helena? Como que eu vou falar, filha, você é autista? Como que eu vou chegar nesse assunto para ela? Porque para mim já foi difícil, para a família já foi difícil, é um assunto delicado, né? Como que eu vou expor isso para ela? Ele falou, quando chegar a hora você vai saber. Eu falei, ai, que pavoroso. Né? Sabe, ficava pior possessa, é isso, né? Mas tá bom, eu vou conseguir Confiemos no processo. E foi no Madre, no Sagrado, que a gente conseguiu resolver isso de uma maneira mais leve e sucinta possível. Foi assim, era o 3º ano, ela tinha que fazer uma apresentação sobre poluição auditiva. E daí tinha que fazer um cartaz sobre isso. E para todos os trabalhos de casa, a família inteira se empenha, né? Vamos lá, pesquisa, e a gente achou um cartaz de uma prefeitura qualquer. E nessa prefeitura estava assim, sobre fogos de artifício. Não fazer fogos de artifício para proteger a audição dos animais, dos idosos, dos doentes. E tinha o símbolo do autismo. Hipocrisia pura, eu nem falar, minha filha é autista, nada disso. Vamos lá, Maria Helena, fizemos o cartaz com fogos de artifício, com isso. Ela não suporta fogos de artifício, ela não gosta de barulho nem de balão estourando. A filha, explica esse cartaz para a mamãe. Você vai ter que explicar realmente na escola. Vamos explicar para a mamãe. Vamos ensaiar. Aí ela pegou e falou, porque não pode fazer os fogos de artifício com barulho, para proteger a audição. Blá, 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 blá. Aí dos idosos, das crianças, dos animais. E esse símbolo, mamãe? Os autistas, filho, os autistas não gostam muito de barulho. Ela olhou para mim.
com 8 anos de idade. Mamãe, eu sou uma destas, né? Nossa, Silvia, me deu Sacudiu. uma raiva, assim. Eu falei, quem contou para minha filha? Era eu que tinha que contar para minha filha. Como que alguém contou para minha filha? Filha, quem que te contou isso? Não sei o que, já processa querendo fazer alguma coisa. Aí ela falou, ninguém. Eu falei, como é que você diz isso para mim? Mamãe, em todos os lugares que eu vou na terapia tem esse símbolo. Eu sou autista, eu não gosto de barulho. Eu olhei, filha, você tem toda a razão. É assim mesmo, você é uma menina autista, então o autista precisa de terapia, mãe. Precisa de terapia para se adaptar às necessidades que precisa e tem dificuldade realmente com barulho, né? E algumas sensações são mais percebidas do que os outros. Aí ela, mamãe, tá bom, tudo bem, eu vou apresentar isso para a turma. Aí me explicou de novo, virou as costas e foi para o balanço, que ela se regula muito no balanço. Ela foi para o balanço e eu fiquei olhando assim para a parede e falei, meu Deus do céu. Literalmente foi muito mais simples e sem aquele preconceito todo que eu tinha, aquele estigma, que eu ia passar uma carta tão pesada para minha filha é autista. Não, hoje ela sabe que ela é autista, ela sabe das limitações dela, a família inteira sabe, toda a escola sabe, os amigos dela sabem, respeitam ela, mas ela precisa trabalhar com as regras. A gente não muda as regras. Continuamos trabalhando com as regras, nós vivemos a sociedade, mas esses sentimentos que a gente cria com a nossa formação, ela não teve essa situação. Ela vive num mundo muito melhor, num mundo muito mais preparado do que há anos atrás. Nossa, que coisa linda. Porque eu fico assim encantada porque, gente, e se meu filho for diabético, celíaco, cardiopata, autista, hiperativo? Vamos dar ao futuro, vamos dar às nossas crianças um universo diverso. Vamos aceitar que não cabe mais querer todo mundo igual. Isso é impossível de existir. Sim. Queria só fazer uma contribuição com a fala que eu achei maravilhoso, que linka com a tua pergunta, sobre como que o educador ele pode buscar espaços para se cuidar. E esse exemplo é isso, é você se permitir a se cuidar. Acho que começa por aí. Sim. Entender que eu vou precisar ter uma nova estratégia, um novo olhar e deixar as coisas fluírem. Porque cada um vai encontrar a sua forma. Não existe uma receita na psicologia que a gente fale, faça isso que você vai curar a ansiedade. Faça tal coisa, porque é muito individual. Sim. Assim como ela descobriu o diagnóstico de uma forma dela, outros também vão. Sim. E o mais importante é o quê? É a gente buscar um tratamento emocional, assim como a gente busca um médico quando tá com dor de barriga, quando tá com febre, quando tá... Então, a partir do momento que a gente conseguir alinhar isso, com certeza a gente vai conseguir ter uma sociedade ainda melhor do que a gente já tem conquistado. Nossa, que lindo. É isso. Eu acho que não existe possibilidade de uma escola, de um grupo social, de uma família se desvencilhar do resto do mundo para poder entender as diferenças. Nós somos uma única aldeia e vamos precisar nos entender. Então, que seja pelo caminho da tolerância, pelo caminho do respeito, pelo caminho da diversidade e de entender e principalmente respeitar. Eu confesso a vocês que, para mim, é um desafio muito grande ainda lidar com aqueles que são resistentes a isso. Eu não tenho a tolerância com os intolerantes. É um processo em mim. E como educadora, eu falo que é diária a minha luta, assim como no Sagrado Rede de Educação, assim como na casa da Sara, na casa da Isabela, na sua casa, na casa de quem está nos escutando hoje, na casa da Ciana, com certeza, vamos fazer do mínimo o máximo e aos pouquinhos cada vez mais, né? Eu acho que é isso. E aí, nisso, a gente está aqui conversando e o tempo foi embora, escorrendo pelas mãos como sempre, sabe? As pessoas ficam marcando para mim assim, 5, 4, 3, eu fico angustiada, corta, porque a conversa vai longe. A gente vai ter uma parte 2. A gente precisa falar muito mais disso. Eu quero agradecer a Ciana, querida,
Um beijo para você. É sempre um luxo ter a sua sabedoria conosco, a sua dedicação, estudos, inteligência. A cada um de vocês, eu agradeço muito. Sara, meu Deus do céu, me dá a receita depois para ter esse discernimento, essa clareza. Isabela, eu quero a forma para ter uma filha assim, tá? Uma forma assim. E você, Diego? Bom, eu sou aquela que defende que todo mundo tem que fazer terapia na vida. Então, depois, contato, tá? Porque eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou passando o contato. Porque é isso, tá? A vocês de casa, um grande abraço. Fica aqui o convite. Quanto mais eu aprendo, mais feliz, mais respeito, mais justiça eu garanto ao mundo. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos entender, abraçar esse universo para o bem de todos, porque a gente merece. Deus não nos deu à toa esse presente do mundo, não, tá? Agradeço a companhia e até o próximo Sagrado Cast.